Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 407, Encarnação dos Espíritos, a Gênese, né, capítulo 11, capítulo 11 mesmo, né, a cabeça não tá muito boa, capítulo 11 mesmo. Então, na dúvida é bom a gente consultar, né? Então, aqui nós estamos falando a respeito encarnação dos espíritos. Então, dando-se uma sequência aqui, mas antes disso, para você ver como são as coisas, né? Mas esse antes disso faz parte do assunto aqui. O modelador da forma, o perispírito, né? Ele que serve de veículo ao pensamento. Nele fica registrado tudo que a pessoa faz. Então, conversando com vó, olha só para você ver. Vou começar hoje o vídeo já com uma como se diz assim, ninguém consegue, a não ser a doutrina dos espíritos, nos trazer esse consolo, né? Muitas pessoas às vezes questionam assim, mas por que isso? Por que aquilo? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Né? E todas as outras doutrinas, todas as outras religiões, enfim, nenhuma tem resposta. Só a doutrina dos espíritos. E pelo fato de fazer parte do conteúdo aqui, onde o perispírito é o modelador da forma, fica tudo registrado no perispírito, nós não podemos perder essa oportunidade de levar o conhecimento do público. Já levando ao conhecimento também que ninguém é obrigado a acreditar, mas a doutrina dos espíritos, através da lei da causa e efeito, ação e reação, nos mostra que mais cedo ou mais tarde a gente colhe aquilo que a gente planta. Isso graças ao perispírito, porque fica registrado no perispírito, fica registrado na consciência, mas a consciência, ela faz parte juntamente com o perispírito. É como se fosse um arquivo, né, de um computador que vai registrando tudo lá. Bom, então olha só para você ver. Eu perguntei para a vó assim, falei, vó, teve um acidente agora com 5 tripulantes que se aventuraram em alto mar, não sei, eu não sei dessa história de jeito que eu não fico buscando saber. Mas cinco pessoas sucumbiu, né, vó? Eles entraram numa cápsula, uma coisa assim, para ir ver o Titanic. Olha só, para a senhora ver, vó, que coisa. Com coisa que ela já não sabia, né? O que a senhora tem para me dizer a respeito desse acidente, vó? Foi a lei de causa e efeito, meu filho. Ação e reação. Eu falei, tudo bem, vó, lei de causa e efeito, ação e reação, mas quem são esses indivíduos que sucumbiram agora? Ah, entendi. Na verdade, eu já sabia, ela estava fazendo assim de manhosa, assim, entendeu? Só para eu poder agradar ela. Então ela me disse que essas 5 pessoas que sucumbiram agora, eles fizeram parte daqueles que financiaram na época a construção do Titanic.
Na época eles eram milionários, bilionários, trilhardários, e eles ajudaram a patrocinar o Titanic para ganhar dinheiro, fins comerciais. Mas eles já eram idosos, você entendeu? Eles já eram idosos quando eles patrocinaram, e mesmo assim, eles materialistas, apegados a bens materiais, um apego. E então, quando surgiu aquele projeto, eles investiram quase tudo que tinham, porque sabiam que ia dar dinheiro. Olha só para você ver como são as coisas. 5 dos que financiaram a construção. Você entendeu? Aí, o que aconteceu? O Titanic veio a sucumbir, não foi? Tudo bem. E consta-se também que na época do que financiou o Titanic, 4 sucumbiu também junto com o Titanic. E um se salvou na época. Mas como estava muito idoso, depois de uns 2, 3 anos mais ou menos, ele desencarnou. Eu vou inventar uma situação assim, uma pneumonia. Já estava lá com seus 78 anos, mais ou menos. Então tá todo mundo com o pé quase que para ser juntado ele, né? Lá e para ir a terra do pé junto, né? Onde junta os pés da pessoa, põe assim, fica durinha, tipo lá no túmulo. Então você observa bem. 5 dos que patrocinaram, que foram muitos. Então foi em abril de 1912. Depois você pesquisa isso aí. Abril de 1912 que esse acidente aconteceu. Esses patrocinadores que morreram junto ali com 1.500 pessoas, eles ficaram assim tão perturbados, mas tão perturbados, que caíram em regiões umbralinas e sofreram alguns anos. Depois eles foram recolhidos, amparados, assistidos, porque o Deus da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ele dá a oportunidade da pessoa se redimir, do indivíduo se redimir. Ele não pisa na cabeça do indivíduo e fala assim, você vai queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Não, ele não é o Deus de Dante. E esses 5 trazia na consciência aquela culpa. Eles se sentiam culpados, né? Daquele acidente, daquela morte, né? De 1.500 pessoas aproximadamente. Foi 1.500 mesmo, o Bota tá dizendo. Então eles se sentiam culpados. Então eles rogaram à providência divina, aos bons espíritos, porque na época eles, como eram muito ricos, trilhardários, eles não eram lá má pessoas para outras pessoas, eles eram má pessoas para eles mesmos, porque eles eram muito materialistas, mas eles eram grandes empresários e que sustentavam uma boa parte do mundo, vamos dizer assim, nesse sentido de emprego, davam emprego para milhares de pessoas. Então eles não eram má pessoas para outras pessoas, eles eram mal para eles fizeram mal para eles mesmos.
Eles eram má para eles mesmos. Porque eles eram egoístas. Então eles rogaram a providência divina, uma vez no plano espiritual, para vir, para passar por tudo aquilo, porque só passando por tudo aquilo é que eles de fato iam conseguir libertar a consciência deles daquele acidente terrível que em 1912 aconteceu. Então olha só para você ver. A doutrina dos espíritos esclarece isso através da reencarnação, através da imortalidade da alma, através da reencarnação, né? Através da lei de causa, efeito, ação e reação. Enquanto fica todo mundo aí, né, quebrando a cabeça, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, a doutrina dos espíritos esclarece isso aí. É só abrir uma obra da doutrina dos espíritos, uma obra básica da doutrina dos espíritos, nós encontramos a resposta. Simples, não é? Então, para você ver, esse acidente que teve agora com esses, né, 5 tripulantes, esses 5 tripulantes foram financiadores daquele barco Titanic de 1912, que teve o acidente em abril de 1912. Então, foi uma forma que eles mesmo, não foi a providência divina que impôs, vocês vão passar por isso. Não. A providência divina não impõe. Ela dá oportunidade às pessoas que raciocinem. Você entendeu? Então, o que aconteceu foi um acidente coletivo, ou melhor, resgate coletivo, proveniente do Titanic de 1912, consciência pesada que eles traziam até agora, que no entanto já foram socorridos pela providência divina, pela espiritualidade maior, e nesse momento, na espiritualidade maior, nos departamentos onde se encontram, dormem, né, estão dormindo para assim, refazer do impacto, né, no perispírito, no espírito. Luiz, mas por que você está contando esse assunto se é a encarnação dos espíritos? Gente, a respeito da encarnação dos espíritos, tem tanta história vinculada que se nós fôssemos contar todas as histórias, ficaríamos aqui o resto da vida. E esse não é o meu interesse, né, de ficar aqui o resto da vida. Não. A programação é outra. E outra para mostrar que fica registrado na consciência os atos da pessoa, os atos bons, os atos ruins, tudo fica registrado. Mas por que fica registrado na consciência? Por causa do perispírito, porque se não existisse o perispírito, não ficaria registrado também na consciência. Por que não ficaria registrado, Luiz? Porque o perispírito é o condutor do pensamento do espírito. Eu tenho aquele desejo de construir um navio. Tá. Qual é o condutor do meu desejo? O meu perispírito. Tá vendo só? Por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta para a vó, e vó me esclareceu dessa forma. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, quando você vê aí com todo perdão, quando você vê aí um resgate coletivo por aí, não se preocupe não. Não se preocupe não, porque uma coisa eu vou te dizer, com todo respeito que merecem todo mundo, mas a gente tem que usar esse termo. Pode ter certeza de que não desencarnou santo, não. Porque santo não desencarna. Santo não morre. Desencarnou aqueles que tinha débito para com a providência divina. Você entendeu? Ele estava endividado. Ele mesmo não sabia devido ao véu do esquecimento do passado. Ninguém sabia, ninguém sabe.
Só os mensageiros divinos, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanu, os programadores de reencarnações, Nosso Senhor Jesus Cristo, Mãe Santíssima, Deus e por aí em diante. Agora, quando o indivíduo retorna à pátria espiritual e que ele recobra a consciência, ele aí fica sabendo também. Porque antes de reencarnar, ele fica sabendo que ele está sendo inserido naquele programa coletivo devido aos débitos de vida passada. E ele aceita. É uma aceitação do indivíduo. Então aquilo ali fica tudo registrado no perispírito dele. Porque se ele não aceita, não fica registrado no perispírito dele. Ele pode reencarnar que ele não passa por aquele processo. Que não está registrado no perispírito dele. Não é? Então, facinho, né? É muito fácil a gente analisar essas coisas. Então, na questão 18, eu vou ler rapidinho aqui, porque isso aqui eu já li já. Quando o espírito tende a encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Até aqui nós já lemos, né? Então, daqui em diante, à medida que o germen se desenvolve, né? Então, olha só para você ver. À medida que o germen se desenvolve, né? O laço se encurta, o laço perispíritico, vamos dizer assim. O laço perispíritico se encurta. Agora, isso é relativo. Por que é relativo? Porque os espíritos evoluídos, esse laço não se encurta. Como já dissemos nos vídeos anteriores, eles podem ficar 8 meses, 9 meses fora do útero ali que gera o teu corpo orgânico. Eles podem ficar 8 meses e meio que não encurta nada, entendeu? É lógico que encurta assim os elos de aproximações sentimentais, né? Vai se encurtando cada vez mais, mas que o espírito vai ali não. Agora, o espírito mais inferior, isso já acontece. Então, à medida que o germen se desenvolve, o laço se encurta sob a influência do princípio vital material do germen. Então, o princípio vital, entendeu? Do germen. Então, é preciso dizer que o germen, né? Então, é ali aquele corpo orgânico que encontra-se em desenvolvimento. Aquele corpo orgânico que encontra-se em desenvolvimento, ele é portador de um elemento que se chama fluido vital, energia vital, princípio vital. Ele é portador, né? Então, aquele germen ali, aquele corpinho ali sendo gerado ali, ele possui esse elemento. Então, o perispírito que possui certas propriedades da matéria, então olha só para você ver, o perispírito que possui certas propriedades da matéria, olha só, porque o perispírito, ele, vamos dizer assim, boa parte de seus elementos é encontrado no fluido cósmico universal. É encontrado no fluido cósmico universal.
Então, por esse motivo, Kardec está dizendo aqui, ó, o perispírito que possui certas propriedades da matéria, enquanto o espírito, ele é a parte. Porque não existe no fluido cósmico universal elementos que correspondem aos elementos do espírito. Que nós já explicamos isso em outros vídeos. Então, que possui certas propriedades da matéria. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une. Então, olha só, o perispírito se une. Então, ele se une molécula a molécula ao corpo em formação. Olha só para você ver que interessante aqui. Às vezes a pessoa fica meio em dúvida. Mas onde é que o perispírito, ele se liga onde? Né? No corpo físico. Então, eu já ouvi pessoas dizendo assim, que o perispírito, ele se liga, né? Na massa encefálica. Já ouvi algumas pessoas, até oradores, dizendo isso. Já ouvi uma pessoa uma vez falar que o perispírito, ele se prende, no momento da concepção, ele se prende no baço da pessoa. Isso é um absurdo. Olha só para você ver aqui. É lógico, eu já sabia isso aqui, mas então é necessário. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, porque ele é constituído de elementos do fluido cósmico universal, né? Se une molécula a molécula ao corpo em formação. Agora, quantas moléculas existe no nosso corpo? Ora, eu nem vou ousar dizer, porque eu não sei. Eu nem sei se os fisiologistas, se eles têm um número preciso, porque eu acredito que um número preciso eles não têm, né? Os estudiosos, eles não têm um número preciso de quantas moléculas há no nosso corpo, né? Então, o perispírito, ele se une molécula a molécula ao corpo em formação. Então, sabe o teu corpo físico hoje aí? O teu perispírito, ele está... eu vou usar esse termo. Ele está preso nas moléculas do teu corpo físico, do teu corpo orgânico. Ele está preso no teu corpo físico da mesma forma que uma árvore, quando cresce, as raízes entranha na terra e o prende. Você entendeu? Agora, é lógico que isso tudo acontece também graças a um outro elemento que chama-se energia vital, fluido vital. Graças a esse elemento também que leva depois eles intercalam entre o perispírito e o espírito, e a matéria física existe esse elemento que é a energia vital. Olha só, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germen. Então, olha só para você ver.
o perispírito, né? Se enraiza de certa maneira nesse germen, como uma planta na terra. Eu falei aqui, mas já tinha perpassado os olhos antes, né? Então, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Completa é a união, né? Dessa ligação. Então, mas nós sabemos de um item aqui a respeito da reencarnação, da encarnação. Nós vamos falar no próximo vídeo. Eu gostaria de pedir para você assim, não perder não, sabe? Porque é uma sequência. Agora eu vou falar uma outra coisa agora, mas vai ficar no próximo vídeo.